Griot. Baú. Eu sou um pouco noveleiro, como boa parte das pessoas no Brasil. E tem uma novela que, olha, casa direitinho com essa história toda que a gente está contando. Daquelas que marcaram quem ama o mundo dos famosos, das fofocas, dos escândalos. E que, pasmem, tem tudo a ver com André Surak. O nome dessa novela? Celebridade. Lançada em 2003, a novela da Globo, escrita por Gilberto Braga, foi um sucesso. A novela debateu algo que estava em alta na época, que era o impacto das colunas de fofoca, o trabalho dos paparazzis e a influência das celebridades na vida do povo brasileiro. Isso tudo aconteceu em 2003, 10 anos antes da Urach brilhar como uma celebridade. Ou seria ela uma subcelebridade? Celebridade foi marcante e debateu a cultura de adoração das celebridades, o preço da fama e muito mais. Só que tinha uma parte específica dessa novela que sempre bateu diferente em mim. E que, sinceramente, dava um molho especial para a trama. É o núcleo cômico da novela, que tinha como figuras centrais duas manicures, Jack Joy, vivida por Juliana Paz, e Darlene, interpretada por Débora Seco. As duas personagens se metiam em todo tipo de situação para conseguir atenção e notoriedade da mídia. Alcançar a fama. E quando eu falo todo tipo de situação, você já deve imaginar que eu estou falando sobre todo tipo de situação mesmo. Uma das cenas mais memoráveis acontece na praia. Diazão de sol, Zona Sul. Padrão de novela. Praia animada. Em meio às ondas do mar, Darlene vislumbra uma paisagem tranquila onde ela vai arquitetar todo um plano para entregar um prêmio de surf, ficar pelada e assim virar notícia. Ah, tá, tudo bem, mas como é que você vai fazer para conseguir entregar o prêmio do vencedor da prova de surf? Ninguém te chamou para entregar prêmio nenhum, chamou? Confia no meu charme, Ivan? Ou você acha que eu sou uma dessas menininhas bobinhas que vive na praia? No fim da cena, Darlene tenta pegar o prêmio da mão da moça que deveria entregar oficialmente. Quem vai entregar esse gato sou eu! Vem cá, meu gato! Tira partes de cima do biquíni e sai com os seios à mostra para todo mundo ver. Prêmio pro grande campeão, eu queria chamar Isabelita dos Patins! Revendo essa cena, eu não consegui deixar de lembrar de uma outra passagem muito parecida. Talvez com um pouco mais de êxito, no sentido do striptease dar certo. E que também foi ao ar na televisão aberta. Vamos protestar no Agora é Tarde. Só que essa cena, meus amigos e minhas amigas, aconteceu na vida real. É praticamente impossível ver a trajetória de Darlene em celebridade e não lembrar dela, André Surak. Esse é o meu protesto. Esse é o meu protesto aqui no Agora é Tarde pro governo do nosso Brasil, né? E para as pessoas acordarem, gente. Se o Brasil gosta de putaria, então viva a putaria, né? Tendo ou não essa referência direta, e com as devidas atualizações do tempo, a gente percebe uma coisa similar entre a narrativa ficcional de celebridade e a vida real de André Surak. A determinação em alcançar a fama. Enquanto celebridade fez um grande trabalho discutindo, numa primeira camada, a figura de uma celebridade na sociedade. A novela também explicitou, numa camada mais profunda, o descobrimento de um terreno muito fértil para se buscar a fama. Isso tudo antes das existências dos algoritmos e dos Instagrams de fofoca. Mas qual é o caminho para alcançar a fama, caro Raquel? É fácil.
Amiga e amigo ouvinte, o caminho ideal é criar polêmicas populares. A cada passo, produzir uma bomba irresistível. E aqui eu preciso fazer uma diferenciação importante. Muitas pessoas acabam utilizando o sub antes do termo, para dar um certo tom de rebaixamento a essas celebridades. Numa pesquisa rápida na internet, você acha uma definição interessante de subcelebridade da Academia Brasileira de Letras. Subcelebridade: pessoa que desfruta de notoriedade transitória e ou restrita a determinado meio, por razões que não dizem respeito ao prestígio profissional. Termo frequentemente usado com conotação negativa. Da época da novela até hoje, a conotação negativa se mantém. E muitas pessoas podem até olhar torto para o que elas consideram subcelebridades. Ao mesmo tempo, o mercado em torno dessas figuras continua firme e forte, circulando muita grana em volta do tema. E é curioso, porque ao mesmo tempo que a gente vira a cara para esse tipo de entretenimento, dá para dizer que tanto nos anos 2000, quanto agora, em 2025, não existe nicho de conteúdo mais popular do que o da fofoca. Antigamente, sair no TV Fama era uma conquista. Hoje, o foco é ter algo seu publicado em Instagrams como Choquei, Fofoquei e inúmeros outros. Nada disso é por acaso. Por mais que alguns tentem negar, o Brasil é o ambiente perfeito para as subcelebridades. E nenhuma delas chegou perto de fazer o que Andressa de Faveri Urach fez nos últimos 15 anos. Eu sou Ramon Raquel e este é o podcast Urach, Fama, Fé e Fúria. Episódio 2: TV, Fama e Polêmicas. Já reparou que no Brasil a gente gosta de chamar todo mundo que é bom em alguma coisa de rei ou rainha? Tem o rei do brega, a rainha do rebolado, o rei do futebol, a rainha dos baixinhos e por aí vai. Pra mim, a Andressa é a rainha das subcelebridades. Ninguém fez ou faz realmente o que a Urach fez ou faz na mídia. Bom, eu não posso dar maiores detalhes, mas, meu amor, eu vou causar esse ano, pra variar um pouquinho, né? Quer um exemplo prático? Vamos falar de um caso que tornou a Andressa conhecida internacionalmente. A história de quando ela abalou as estruturas do mundo do futebol. A história parece roteiro de novela. Em 2013, Andressa estava em evidência. Ganhando fama e chamando atenção pela sua beleza, Andressa conhecia cada vez mais pessoas e vivia trocando ideia com muita gente. Segundo a própria Andressa, durante um encontro com outro jogador da seleção portuguesa, ela acabou comentando que o seu sonho de consumo era ninguém mais, ninguém menos que Cristiano Ronaldo. O tal jogador português, por sua vez, repassou a informação diretamente para o Cristiano, seu colega de seleção. No desenrolar, Cristiano adorou o fato dessa tal modelo ser vice-miss Bumbum Brasil. Aí, a ponte estava feita. E Andressa ia fazer muita água passar por debaixo dela. A Miss Bumbum, de 27 anos, conta que a 19 de março de 2013 recebeu um telefonema do craque português e que combinaram um encontro num hotel em Madrid. Ok, por essa o Cristiano Ronaldo não esperava. A Andressa Urach, ela vai para a Espanha para se encontrar com o jogador. Lá vem a bronca. Mas a repercussão não foi só por causa do seu bumbum. Foi por quê? Foi porque você se relacionou com o Cristiano Ronaldo. Você conheceu o Cristiano Ronaldo como? Nós temos um amigo em comum e ele acabou pegando meu telefone com esse amigo em comum. Nós já nos falávamos há um mês por telefone, nos encontramos. Foi uma noite de amor.
Foi uma tarde de amor. Foi uma tarde. Nem deu a noite pra você? Não. Não foi nem nobre, não? Nem horário nobre? Não. Acontecendo uma situação muito constrangedora, onde eu fiquei trancada no hotel, fiquei com medo. E depois, logo após, ele me ameaçou, enfim. Para vocês, homens de plantão, observem a exuberância de Andressa Urach, que veio recepcionar a seleção de Portugal juntamente com Cristiano Ronaldo. Agora me fala uma coisa, você veio com o que por baixo? Não, embaixo eu decidi vir de calça mesmo, não vou tirar nada. Até porque... Em cima já tá muito pelado, né? E aí... Tá sendo expulsa do treino? Oi? Tô sendo expulsa do treino. E eu sou imprensa, né? Qual o motivo? O que eles estão alegando? Nenhum, ele não tá alegando nada, ele só quer tirar do pescoço do meu pescoço. Eu quero meu produtor, caramba. Aconteceu uma maior confusão, fui expulsa, tava credenciada como imprensa, tava ali já há bastante tempo, tava no campo com toda a imprensa. Mas pra mim é muito. Pra mim que vem do nada é muito. Um romance com o Cristiano Ronaldo e também de ter uma relação sexual. Sobre o Cristiano Ronaldo eu tenho provas sobre isso, até porque ele não se manifestou, ele falou na mídia que ia me processar, mas ele não se manifestou porque ele sabe que eu tenho provas contra ele. Ele não te processou? Não, ele não me processou. Ele falou que ia me processar pra abafar a mídia. E eu não tenho medo de Cristiano Ronaldo, eu não tenho medo de ninguém. Não vem pisar no meu calo, não vem me tratar como uma qualquer, porque eu não sou, meu amor. Eu posso me vestir de piriguete, meu amor, mas eu tenho família pra sustentar. Tá? Então, assim, não admito que homem nenhum me trate dessa maneira. Então, Cristiano Ronaldo, meu amor, você sabe que eu tenho provas suficientes contra você. Então, eu não quero mais falar de você. O assunto rodou o planeta e Cristiano Ronaldo negou o acontecimento. Mas tem um print que roda a internet até hoje, mostrando o interesse do famoso CR7 na então famosa Imola. Quem pensa que é fake, isso tudo é real. É realmente uma conversa do Cristiano Ronaldo Prime, no ano de 2013, com a Andressa Urach. Se liga só no Cris flertando, meu amigo. Falou o seguinte, foto fera. Ela depois perguntou se ele estava solteiro. Ele falou que não estava. E depois fez uma pergunta pra ela. Você ganhou o Miss Bumbum Brasil, certo? E ela respondeu que sim. Aqui eu tenho que tampar, né? Senão o meu vídeo cai. Ele respondeu, então esse bumbum tem que ser o diabo. Ela respondeu com risos. E ele disse, meu Deus. O Cris ainda disse o seguinte, nossa senhora, que saúde. Vou treinar. Beijos. Nos falamos logo, logo. Beijo, cavalinho. E ela falou, bom treino, me chame quando quiser. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte. Independente do que aconteceu, Andressa conseguiu chamar muita atenção para si. E, apenas pelo fato de um dos jogadores mais relevantes do mundo, a estrela do futebol português, Cristiano Ronaldo, ter que se explicar ao público porque uma vice-miss Bumbum tinha dito que saiu com ele, já foi o suficiente para ela ficar ainda mais conhecida. E era um grande acontecimento. Um enorme degrau na escada da fama, o maior que ela teria subido até então. Esta é uma capacidade ímpar que apenas a rainha das subcelebridades conseguiria. Mas você já parou para pensar que, na maioria dos casos dessas majestades brasileiras, sempre existe uma pessoa por trás que contribuiu para que essa realeza fosse construída e reconhecida? Por trás da Xuxa, a rainha dos baixinhos, tinha Marlene Matos, por exemplo. A rainha do bumbum, a Gretchen, e a rainha do rebolado, a Rita Cadillac, tiveram, nos anos 80 e 90, períodos bastante movimentados, cheios de músicas, shows, programas de TV, e é claro que tem dedo de produtoras e assessoras nessas ações. No geral, pouco se fala dos fazedores de reis e de rainhas, as pessoas que trabalham em torno dessas estrelas. No mundo das subcelebridades, existe alguém que se destaca nisso. A alma dos bastidores, o criador das manchetes mais alarmantes. E você conheceu ele no nosso primeiro episódio. Eu sou maranhense, na verdade. Cresci numa cidade super pequena no Maranhão, de 25 mil habitantes. Para começar a falar sobre Cacau, é importante mencionar. Ele era apaixonado pela televisão, mas de uma forma diferente. Nunca aquelas pessoas chegaram a mim, qualquer história daquelas pessoas, qualquer narrativa daquelas pessoas.
Só que eu não entendia muito bem isso, né? Quando chegou em São Paulo, Cacau começou a trabalhar numa agência de produção contratada para cuidar dos bastidores do SBT. Naquela época eu fazia Banheira do Gugu, dentre outros. Ele começou a se apaixonar pelo universo da TV, mas agora com uma visão de dentro, por detrás das câmeras. Antes disso, Cacau Oliver seria contador, mas o caminho dele foi outro. Eu fiz jornalismo, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing. E na faculdade era muito engraçado, porque as pessoas sempre que perguntavam naquela época, eles queriam ser o William Bonner ou a Fátima Bernardes. E eu brincava que eu queria ser sempre um Nelson Rubens para saber das fofocas e das histórias. A grande sacada que Cacau teve foi compreender a riqueza que uma boa narrativa tem na construção de uma personalidade da mídia. Isso a gente tá falando, sei lá, de 15, 20 anos atrás, que as pessoas sempre tinham essa mesma narrativa para essas celebridades. Ah, mas ela não é ninguém, ela não é filha de ninguém, ou ela não fez isso, ela não fez aquilo, mas eu sempre achei que todo mundo, de alguma forma, tem alguma coisa interessante para contar. O meu trabalho sempre foi muito esse, então, desde o primeiro momento que eu me entendi como criador dessas pessoas, no sentido de dar voz a essas narrativas, eu perguntava para elas, mas vamos lá, o que você quer fazer? E o trabalho de Cacau é exatamente esse: criar os atalhos para as pessoas que o procuram. Dar os caminhos. O que você gosta de fazer? Tinha muita gente que falava, não, eu quero ser só uma mulher fruta da vida, eu quero ser só uma gostosona do carnaval. Eu achava aquilo o máximo. Então, assim, eu criava essas narrativas para ela, criava essas notícias e funcionou. Eu vi que realmente era alguma coisa que a mídia precisava, né? Por estar tão envolvido com tudo que envolvesse as subcelebridades, ele começou a entender a verdadeira filosofia por trás do mundo da fama. Então, eu acho que a fama é uma coisa muito pessoal, na verdade. Tem o que as pessoas imaginam que é a fama, que é no sentido de, tipo... eu sempre perguntava muito para as pessoas assim, para entender, porque as pessoas chegavam e falavam, eu quero ser famoso. Me fala uma coisa, eram 3 perguntas: o que é fama para você? Quem você se vê? Se você fosse famoso, quem você se via hoje, nesse momento? Quem era a pessoa que mais parece com você? Aquela época falava, era Sabrina Sato, era, sei lá, Xuxa, não sei. Falavam vários nomes. E a partir daquele momento eu começava a entender o que aquela pessoa estava querendo com isso. Então, assim, no momento eu acho que fama era para aquelas pessoas, era ter aquela visibilidade dentro do que ela imaginava do que é. Por exemplo, eu sou uma... A gente fala muito de influencer fitness, né? Aí vou voltando pra trás. Era aquela gostosona que saía no carnaval, que ia lá e desfilava, que mostrava o corpo, de não sei... Ela realmente queria ser um sex symbol, que hoje não se fala mais, mas ela queria ser aquele sex symbol, queria ser desejada. Para Cacau, fama é ser reconhecido por algo que você gosta de fazer. Tipo assim, não necessariamente tem que ser uma coisa que as pessoas... mas você não canta, você não dança. Não, você não precisa cantar, você não precisa dançar. Você tem que ser bom em alguma coisa que você faz. Eu me sinto famoso dentro do que eu faço. Você pode ser famoso dentro do que você faz. E é isso. Cacau começou na época de ouro das revistas masculinas, como a Sexy, a Playboy, entre outras. Era um pouquinho falando desse lance de lançar as mulheres usando as revistas masculinas como plataforma de conteúdo. E aí eu fiz muito, assim, sei lá, mais de 100 capas já. Então, eu usei muito isso, usando a revista para lançar essas pessoas. O trabalho dele é bem planejado e ele usa estratégias que correspondem com a necessidade do momento e de quem procura ele. Antigamente, quando eu tinha uma celebridade, eu projetava que ela ia acontecer no carnaval, então eu criava toda uma estratégia, aquela coisa, era da época que eu acordava de manhã para ver os jornais, para ver se realmente funcionou a estratégia ou não. Tipo, era uma coisa que você trabalhava aquela ideia, você entendia o que ela queria, e aí era sempre aquela coisa assim, tipo, vamos lá, o que você usava? Usava as revistas masculinas, usava o carnaval, você tinha poucas janelas para conseguir transformar essas pessoas em celebridades, subcelebridades ou celebridades, enfim. Então eu pegava, eu criava esse planejamento usando esses eventos do Brasil, né, para criar, e eu entendia dela do que ela queria. Meu sonho é sair na capa da Playboy. Então eu entendia dela o que eu poderia fazer e dava ideias para ela, que eu faço um pouquinho, olha, a gente tem isso aqui dentro do teu universo. Na nossa conversa, ele me disse que ficou reconhecido como esse produtor de celebridades justamente por ser efetivo em entender como a nossa sociedade responde às personalidades da mídia. Porém, ele deixa claro que não criava nada. Ele apenas
dava o caminho. Mas é isso, as pessoas que me procuram, elas me procuram porque ela tem alguma coisa diferente, ela já sabe, o meu target é esse. As pessoas, elas sabem que minha linguagem tem esse marketing mais agressivo e funciona assim. Então as pessoas que vêm para mim, elas vêm com esse contexto já. Você não influenciava, você não criava essas coisas, você só dava voz a algo que chegava para você. Então você olha isso, você via uma potencialidade de um viral e você dava voz àquilo. Era mais ou menos assim? Exatamente isso. É claro que ali, como eu sou uma pessoa que já tem essa vivência, eu vou falar para ela. Às vezes vai chegar alguém para mim e falar assim, mas eu quero ser uma musa fitness. Mas você vai para academia? Não. Não tem como você. Acontece muito isso, né? Então o que eu faço? Falei, cara, por que você não. Vamos pro outro lado, dá uma estudada nisso aqui. Aí eu mando para ela, o que você acha disso aqui? Isso é tão legal, não sei o quê. Então, assim, é uma forma de influenciar, sim. Mas a pessoa vive aquilo, ela tem que viver aquilo. Com toda essa vivência e efetividade, Cacau foi construindo seu nome. Cada vez mais pessoas buscavam por ele. E foi em 2010 que André Surak cruzou o caminho dele pela primeira vez. A gente fala mais isso após o break comercial. Este podcast é uma parceria da Raquel Produtora, Griot Podcasts e Baú Explica. Curtiu o que o Cacau Oliver tá falando nesta entrevista? Sabia que com apenas R$10 você consegue acessar e ouvir ela completinha na íntegra? Essa e todas as entrevistas de todos os episódios vão estar disponíveis no nosso financiamento coletivo. Acesse o endereço do Apoia-se, assine agora e escute o conteúdo extra desse episódio de Uraque, Fama, Fé e Fúria. É só buscar o nosso projeto lá e começar a apoiar. Até a próxima! O papo com Cacau é ótimo, flui com naturalidade. E foi assim que uma das perguntas principais dessa entrevista apareceu. Como e quando você conheceu a Andressa? A Andressa eu conheci acho que em 2010, ela veio no escritório, alguém me indicou para ela. No primeiro momento eu falei que não queria trabalhar com ela, falei, não é muito meu perfil, não vou trabalhar com você. Também ela era um pouco perdida, não sabia o que ela ia fazer. Cacau não costuma pegar qualquer cliente. Ele precisa entender primeiro os objetivos e qual é a história que vai fortalecer a narrativa dessa pessoa perante a mídia. Precisava de um feeling, uma química. E por quê? Porque a mídia, a mídia tem várias etapas, né? Vai ter momento que você tá chegando, você tá criando aquele conteúdo, você não vai ser bem aceita. Eu acho que as pessoas usam muito a palavra polêmica, né? Polêmica. Só que essa polêmica, o que é polêmica? A polêmica, ela pode ser dividida em várias situações. A única coisa que Andressa tinha em mente quando procurou Cacau pela primeira vez é que ela queria ser famosa. Tinha muita vontade. Nasceu para aquilo. Mas ela tinha um ponto de partida? Não. Andressa, nesse primeiro momento, era uma rocha bruta, que precisava ser polida para se tornar um diamante. A Andressa sempre foi muito criativa, né? Ela tem uma veia muito criativa. Naquela época, ela já tinha isso. Então, assim, isso no início sempre me preocupa muito quando eu tô começando um projeto novo, porque você tem que ter muita certeza do que você... Então, a Andressa, ela chegou para mim e falou, sabia o que queria fazer? Eu falei, Andressa, não, deixa. Andressa saiu do encontro com Cacau com uma missão, a de encontrar o seu caminho para a fama. Foi daí que ela foi construindo suas primeiras histórias, como as que contamos no primeiro episódio. Ela falou, fui convidada para ser dançarina do Latino. Eu falei, uma coisa boa, acho que tá funcionando o Latino, tava super em alta naquela época. E aí eu fiz uma projeção de mídia para ela, que essa projeção era o quê? Você vai continuar dançando, a partir desses 3, eu sempre falo, as pessoas falam que eu sou meio louco, porque eu tenho meio toque com isso. Eu entrego para você um projeto falando, em 3 meses vai acontecer isso, em 4 meses vai acontecer isso. E a Andressa fez essa projeção para ela, tipo, você vai sair na revista, você vai ficar no Latino, e aí a gente vai chegar no reality show, e foi tudo assim.
E só mais uma perguntinha. E tu que caíste de paraquedas praticamente, né? Porque foi convite, tu não participou de concurso nenhum para entrar de latinete, né? Então tu caiu de paraquedas. E tu já tem o que tu projeta mais pra frente, assim, quando tiver no grupo, o que tu vai trabalhar ou fazer outra coisa depois? Então, na verdade, eu aproveito muito o momento, né? Essa é uma fase nova pra mim. Eu não imaginava que eu fosse trabalhar como dançarina, apesar de gostar muito de dança. Pra mim é uma oportunidade nova e eu tô aproveitando o máximo, até porque eu tô conhecendo o Brasil. Qual é o seu nome, Silvia? Andressa. Qual é o nome? Andressa Urach. Você vendeu quantas? Eu vendi 300 mil ano passado. 300 mil? Isso, porque como o Andressa falou... Na Sexy ou na Playboy? Na Sexy. Na Eu fui Sexy. coelhinha da Playboy e capa da Sexy. Você foi coelhinha da Playboy. Você trabalhava na televisão, não? Não, eu trabalho como modelo fazem 3 anos. Aham. E antes eu era coordenadora de RH de uma empresa de marketing promocional. Você fala muito bem. Obrigada. Verdade. Você pretende Estou muito continuar? feliz de ouvir Você despedido do teu pretende lado. continuar? Fica apertando aí que depois você vai se queixar em casa. Teu marido não fala nada? Não, eu sou solteira. Ainda? Não, eu fui casada já. Logo vi, né? Porque não pode ser solteira desse jeito. Cacau tinha uma projeção de 2 anos para Andressa conquistar uma fama mais consolidada, mas tudo aconteceu em bem menos tempo que isso. E o próprio Cacau sabe o motivo. Ela sempre soube o que ela queria, ela sempre soube o que ela quis, assim, naquele momento. Eu quero chegar nesse ponto, eu vou não sei o quê. E ela não media esforços para conseguir. O que é uma coisa muito bom, quando a gente está falando de busca, de mídia e tudo mais, mas tem uma carga muito pesada. Tem muita gente que no primeiro, como eu estava falando das fases da mídia, né? Para você chegar numa fase da Andressa hoje, tudo que ela faz vira notícia, cara, você tem que passar por muita coisa. Então muita gente desiste naquele primeiro momento ali, né? Que você tá criando aquele conteúdo e as pessoas vão falar mal de você porque é difícil. E a Andressa não, ela continuou. Andressa sempre teve muita força de vontade. Desistir nunca foi uma opção. Mesmo depois de receber "mais tarde a gente compra" do Cacau, ela pegou o melhor daquela situação. A partir disso, ela foi criando a narrativa que precisava para, finalmente, se tornar famosa. Mas a parceria com o Cacau Oliver não é a única coisa que explica o sucesso dela. O carisma de Andressa sempre atingiu um público muito específico. Um público cronicamente online. O público dos fóruns de cultura pop. Mas falando de fórum, de chats como um todo, era uma loucura. Era algo muito grande que movia muita gente para estar aí o dia todo falando sobre tudo ligado à cultura pop. Esse é o Alex Alves. Eu sou nascido em Minas Gerais, eu sou advogado com especialização em finanças e LLM em direito empresarial. Apesar de eu sempre ter priorizado a minha vida acadêmica e profissional, eu sempre tive um lado B, que foi o de acompanhar muito fielmente artistas musicais, desde criança mesmo, e também paradas de sucesso, músicas. Eu descobri a Billboard lá no final do século passado, comecei a acompanhar charts, né, todos os dias desde então. O Alex é advogado e um curador desse universo midiático. Conhecendo ele, percebi que eu estava lidando com uma super personalidade. Uma mistura da Bíblia da cultura pop com Wikipédia das subcelebridades em forma de comunicador. Pensa numa pessoa que é apaixonada por esse universo? É o Alex. E lá, nos primórdios da internet brasileira, ele teve uma sacada. No ano de 2000, eu criei um blog chamado Notícias Musicais. Daí, eu comecei a escrever para um site de uma rádio, depois eu fui chamado para ter uma coluna musical no BOL. Isso tudo quando eu era adolescente mesmo. O momento de virada de chave dele foi a criação da B-Charts, na época chamada de Billboard Charts. Daí pra frente, tudo mudou muito, porque esse fórum ganhou uma proporção muito grande, né? E juntou muitas pessoas que estavam ali para falar sobre cultura pop mesmo como um todo. A criação da B-Charts foi em dezembro de 2008, num outro mundo, em que a régua da popularidade e da fama eram diferentes. Tínhamos uma sociedade diferente e uma internet diferente. A gente tinha um fórum que era formado por um grupo de pessoas que decidiu estar ali para poder falar com outras pessoas sobre temas em comum. E tinha uma quantidade gigantesca de pessoas online 24 horas por dia nesse fórum.
Mas tinha um ingrediente brasileiro que ajudou esse verdadeiro movimento digital a explodir mundo afora. Só que no Brasil a gente teve esse tempero dos memes de uma maneira um pouco mais forte mesmo. E os memes muitas vezes são pesados mesmo. E não tinha filtro nessa época do politicamente correto. São comuns a existência de memes que desagradam os próprios artistas. Com a evolução das discussões e com os novos tempos, hoje os memes continuam sempre no limite entre o icônico, o engraçado e na fronteira do que é controverso, mas nunca criminoso. Só que os memes geram fama e constroem carreiras, né? Como você mesmo falou. E lutar contra eles é uma batalha perdida. Então eu acho que sim, os fóruns trouxeram algum molde aí para o que a gente consome hoje, mas como um movimento global, mas de alguma forma com algum tempero brasileiro no meio disso tudo. Agora, entrando um pouco na parte da André Surak e no universo da André Surak, eu queria que você buscasse aí na sua memória qual foi a primeira vez que você ouviu falar da André Surak, ou como você meio que conheceu ela, e por que e quando você continuou acompanhando, quando isso passou a ser um interesse frequente na sua vida? A primeira vez que eu ouvi falar da André Surak foi naquela época em que ela teve aquele affair com o Cristiano Ronaldo. A história com o Cristiano Ronaldo realmente foi chocante e levou o Alex a ficar de olhos bem abertos, atentos na Andressa. Eu continuei acompanhando ela depois disso porque era um prato completo, cheio, delicioso para qualquer pessoa que acompanha subcelebridades. Ela tá sempre dando um jeitinho de ser notícia, chamando atenção e de ser comentado o tempo todo. Então qualquer pessoa que acompanhe esse meio mesmo, que acompanhe a própria Andressa, gosta, e tem até aquela brincadeira de que a notícia mais chocante da André Surak é sempre a próxima, né? E é verdade, ela sempre traz muita coisa nova pra gente. Eu acho que a Andressa se destaca muito por ela nunca ter ficado presa a uma única história. Ela nunca ficou estagnada em um caso ou uma história específica. Ela sabe que o jornal de hoje é o papel da privada do cachorro amanhã, então ela está sempre pronta para entregar algo novo, extremamente chamativo, polêmico, para que as pessoas tenham sempre algo para poder comentar sobre ela. A história com Cristiano Ronaldo é marcante para a trajetória da André Surak, mas essa não foi a única coisa desse período que ela fez para se consolidar no mundo das subcelebridades. É aquela menina do Miss Bumbum, ou é aquela mulher do caso do Cristiano Ronaldo. O concurso Miss Bumbum é central nessa história e tem como um dos seus criadores Cacau Oliver, o criador de subcelebridades. O concurso era um pouquinho do que funcionava o Pânico naquela época. Você tinha um Pânico na televisão, que eram as Paniquettes, e tinha um concurso que lançavam essas mulheres que iriam para os reality shows. Então meio que era um caminho. Em 2011, Cacau voltou de uma viagem à França, onde ele teve um insight a partir de uma história que ele ouviu. Eu vi um concurso lá, tinha que engraçado, porque na verdade era um concurso onde a mulher do Rodrigo Santoro, que é a atual mulher dele, participava de um concurso de lingerie. Ela venceu o concurso que era com um homem. Eu achei aquele engraçado. Falei, nossa, mas aqui na França, uma brasileira ganhando concurso. Tinha tido aquela coisa de você ter crescido ali, né, com as champanhes de cerveja, com a televisão, e mostrava a bunda, e era o Pânico, e era aquilo. Eu queria entender aquilo. De volta ao Brasil, no mesmo ano, ele decidiu fazer algo parecido. Eu queria alguma coisa que misturasse essa regionalidade do Brasil, os estados, numa competição. E quando eu fiz o primeiro ano foi um estouro, realmente, funcionou muito. E foi assim. Andressa, você é a porta-voz do concurso, é isso? Exatamente, estou representando os 27 estados e vim explicar um pouquinho do concurso. Pode ser? Bom, gente, a votação, por enquanto, ela é popular. Você acessa o site www.missbumbumbrasil.com.br e você ajuda a escolher as 15 finalistas que vão disputar a final, que vai ser dia 30 de novembro. Apenas 15 dos 27 estados vão chegar à final, sendo que as 5 mais votadas vão levar pontos, que vai ser decidido dia 30 sobre um júri de 10 jurados. Ok, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são as regras? Pode ter bumbum de silicone? Não, não pode. Eu até tive que fazer raio-x para provar se havia prótese ou não. Porque não pode prótese no bumbum, né? O concurso funciona até hoje. Realmente,
um sucesso. A gente está falando que o concurso teve, sei lá, 10 anos, estamos falando de 300 mulheres, então foi muita gente. A própria Andressa. Andressa Urach foi a vice-campeã do Miss Bumbum e se acabou no choro quando recebeu a notícia. Eu chorei porque as pessoas, minha família, as pessoas que me acompanham sabem que esses 3 meses eu me dediquei muito. Dieta, eu passei fome, eu reduzi cintura, eu usei espartilho. E estar no pódio pra mim é gratificante, é saber que valeu a pena, é recompensador. Foram apenas 4 votos de diferença, então eu me sinto uma campeã. Então, se qualquer pessoa ali que soubesse utilizar o concurso, e voltando um pouquinho do que eu te falei, que a Andressa sempre teve essa veia muito, né, dela de criativa. Então, qualquer pessoa que usasse o concurso a seu favor, cara, ia estourar. Então, ela pegou o concurso, aí juntou 2 coisas. O concurso estava em alta, ela soube, tanto que ela não venceu, ela foi vice, e ela soube usar toda essa narrativa para ela. Cacau já trabalhava com Andressa na época da famosa história com Cristiano Ronaldo, e ele tem uma visão interna do assunto. Eu lembro que a gente estava em Buenos Aires, fotografando, para alguma revista, não lembro qual. E aí ela já estava falando com o Cristiano Ronaldo, falando, Cristiano, etc. Aí ele me convidou para ir para Madrid. Disso a gente pegou um voo, saiu de Buenos Aires, foi para Madrid, né? Tipo assim, mas aquela coisa, eu era assessor dela naquela época, né? Então, se eu seguia nessa narrativa dela, acompanhando dali. Eu sempre falava, isso aqui vai, se você acha que vai, mas pode acontecer isso, isso e isso. No começo da minha conversa com o Cacau, ele deixou claro para mim que discordava da forma de como as pessoas tratavam ele como esse produtor de subcelebridades. Ele não cria nada. Cacau é um estrategista, um conselheiro. Ele sempre deixa bem claro que o brilho e os resultados estão diretamente ligados aos seus clientes. No caso de Andressa... Então as pessoas pensam assim, não, apurando a Andressa. A Andressa, tudo que ela fez no começo, o Cacau influenciou. Pelo contrário, eu falei mais nãos para ela, não faz isso, não faz desse jeito, do que sim. Então assim, eu mais falo não do que falo sim, entendeu? Geralmente, como eu sei um pouquinho, eu entendo um pouco disso, então eu falo para as pessoas, olha, isso aqui eu acho que não vai funcionar, mas quer tentar? Vamos tentar. Lembrando que eu sou só um assessor de imprensa, então a pessoa está me contratando para dar resultados. É claro que eu vou dar meu palpite, olha, isso aqui não vai funcionar, faz desse jeito. Então, eu influencio? Sim, mas eu sempre tento que a pessoa viva aquilo que ela faz, entendeu? Por mais louco que seja. Alguém que conviveu com ela com tanta proximidade consegue facilmente enxergar a sua essência de alguém que é ingovernável, de uma mulher que toma os seus próprios rumos. Então a vida dela vai acontecendo. É claro que quando ela estava ali, no momento de pico de mídia dela, relacionado ao concurso, o concurso explodindo fora, e aí chamou a atenção do Cristiano. Então uma coisa foi puxando a outra, entendeu? Tanto que na época ela decidir tornar público ou não a relação dela com o Cristiano, eu quis estudar a mídia para tornar público. Porque ela decidiu que sim. Se ela falasse que não, era não. Então eu quero tornar público. Então eu falei, você quer? Então daqui que eu vou fazer. E aí eu fiz. Agora deixa eu te perguntar. Você falou que a Andressa sempre teve muito claro o que ela tinha na visão, assim. Era sobre fama ou sobre se estabelecer e criar uma condição de vida confortável? Era uma sede por fama ou uma sede por estabilidade, por ganhar, por se estabilizar? Eu acho que um pouco dos dois. Até porque a Andressa veio numa família muito humilde. Para ela, ter dinheiro sempre foi uma coisa muito importante. E ela viu ali na fama realmente uma condição realmente de ganhar muito dinheiro. E é claro que, voltando um pouquinho, você perguntou sobre o que é fama. A fama é algo que, no meu ver, ela é uma coisa que te vicia um pouco, né? Tipo, você tem fama hoje, você precisa manter aquela fama. Cacau traz um ponto importante. A diferença entre uma pessoa que está na televisão todos os dias e de outra que não está. Então a pessoa ela tem que se estabelecer ali, tipo, na internet, no digital. Então a fama ela te dá isso. Então aquela coisa assim, eu tô na home dos sites hoje, eu não tô amanhã, eu já vou começar a ficar preocupado, alguma coisa tá errada. E isso você vai ali tentando fomentar de todas as formas, ou com polêmica, ou com outras histórias. Acho que é um pouco disso, né, dessa busca dela pela fama e também do dinheiro. Acho que 50-50. Andressa faria do site Ego um grande parceiro. Isso tudo, é claro, com o aval e os caminhos traçados por Cacau. Não somente na história do Cristiano Ronaldo, mas como em todo o resto, o site Ego seria seu aliado.
um álibi. A vice-miss Bumbum, então, iria noticiar tudo em sua vida e transformar o seu dia a dia em uma verdadeira novela. Matéria de revista da Globo. Primeira classe, né? E eu li muitas. O que sempre me chamou a atenção, na verdade, eram as manchetes, ou seja, o título dessas matérias, que dão, então, o gostinho do que vai ser dito ali. E olha, só coisa fina, profunda. André Surak diz ao jornal britânico The Sun que teve um affair com Cristiano Ronaldo. André Surak sobre derrota de Portugal. Acho que CR7 ficou nervoso. André Surak esnoba invejosos e mostra a barriquinha sequinha. Ao lado de Rafinha, vencedor do BBB 8, André Surak debocha de Cristiano Ronaldo. A ideia era esta mesmo: ser vista, ser lembrada a todo custo, fazendo e falando tudo que é tipo de coisa banal, boba ou cotidiana. Eu gosto mesmo é de homem, diz André Surak, musa da Tom Maior. André Surak circula de biquíni fio dental no Rock in Rio. André Surak e Geise Arruda se encontram em restaurante japonês. André Surak se veste de bruxa. Abre aspas. Os homens preferem as malvadas. Fecha aspas. E, por fim, mas não menos importante, tinha a famosa cobertura dos aeroportos. Era só Surak colocar o pé no aeroporto e lá vinha o site ego. André Surak embarca rumo ao Amazonas com look cola sorridente decotada. André Surak embarca em São Paulo. André Surak é clicada em aeroporto com calça de oncinha. André Surak posa com faixa do Miss Bumbum em aeroporto. André Surak usa look comportado em aeroporto de São Paulo. Eu acho bem engraçado como a mídia demonstra a relação que a Andressa tem com a fúria. Isso mesmo, o pecado capital. A fúria, presente no nome do nosso podcast. A fúria é um dos 7 pecados capitais. E, diferente dos outros que podem parecer mais sedutores, como a luxúria ou a preguiça, a fúria é um tipo de emoção que carrega consigo a destruição. A Surak nunca teve medo de mostrar a fúria na frente das câmeras, na TV aberta mesmo. Mas onde será que teria espaço na televisão para uma vice-miss Bumbum que adorava uma polêmica poder demonstrar que ela era feroz e que ela queria ser reconhecida cada vez mais e mais? Quando eu olho para toda a pesquisa que eu fiz sobre a Andressa para esse projeto, percebi que a Rede TV, mais precisamente o TV Fama, foi o seu palco principal, em números de matérias mesmo. Ela se tornou um assunto frequente. A regra era clara: criar uma situação polêmica para assim estar em evidência e gerar repercussão. Deu uma maior repercussão. Criei um vestido bumbum. E aí gerou maior repercussão, enfim. Fui me arrependendo, porque deu uma repercussão. E deu uma repercussão muito. E aí criou toda uma repercussão em cima disso. Andressa faria de tudo por uma notinha. Algo absurdo, algo engraçado, algo irreverente. Mas, sobretudo, confusões, rixas, brigas. E as brigas de Andressa dessa época não tinham destaque somente por serem muitas, mas também eram mirabolantes, emocionantes, inacreditáveis. E quase sempre envolviam outras pessoas famosas, bem mais famosas que ela. Seja uma confusão fake com Adriane Galisteu. E Andressa Surak esclarece com exclusividade para o TV Fama as brigas geradas em torno desta história. Sobre a Adriane Galisteu primeiro, eu recebi algumas ofensas através do Twitter, onde eu achei que fosse ela, mas não era. Era o fake dela. Eu sou uma pessoa extremamente impulsiva. E eu estou aprendendo, estou me tratando. Seja envolvendo o Silvio Santos, que Deus o tenha. TV Fama tá de volta com uma situação. Ela é cara de pau, viu? Mão boba. Andressa Surak, não é que ela deu uma apalpada no Silvio Santos? E também a Xuxa.
Sim, a Xuxa. Andressa aproveitou que a Xuxa revelou no Fantástico da TV Globo sobre os abusos que sofreu na infância, para fazer uma confissão sobre os momentos conturbados que viveu quando era criança, que nós já abordamos no primeiro episódio. O curioso é que, já em 2012, esta parte do passado da Andressa seria anunciado como uma confissão inédita, algo que ela nunca teria mencionado. Mas, ao invés de abrir o jogo no Fantástico, a confissão seria no TV Fama. Ok, agora você vai ver, depois da Xuxa, daquele drama da Xuxa, Andressa Urach denuncia que foi vítima também de abuso sexual. A vice-colocada do Miss Bumbum, Andressa Urach, fez uma revelação bombástica. Ela disse que foi abusada sexualmente durante a sua infância e o TV Fama veio conversar com ela para esclarecer essa história. Já encontramos com Andressa diversas vezes, mas essa será a primeira vez que ela irá abordar esse tema na televisão. Andressa aproveitaria o espaço no TV Fama para alimentar suas próprias polêmicas, do seu mundinho das subcelebridades, onde ela, rapidinho, se tornou uma grande expoente. Protagonista. Desculpa se a minha beleza te incomoda ou se o meu silicone te incomoda. Importante que tá causando, né, meu amor? Se você sabe quem é Andressa Urach, eu não sei quem é você, desculpa, bem, tá bom? Boas vendas, sucesso, arrasa, causa. De repente, sei lá, cospe. Eu trouxe essas reflexões sobre fama e polêmicas e o preço disso para a minha conversa com o Alex, que hoje cria conteúdo sobre celebridades nas redes sociais, com o perfil Baú Explica. Ninguém melhor do que o Alex para explicar um conceito redondinho sobre o que diferencia uma celebridade de uma subcelebridade. Então, se uma pessoa está na mídia por causa da profissão que ela exerce e ela consegue se estabelecer ali num grau elevado de influência, reconhecimento e fama também, eu acho que ela tende a ser uma celebridade. Mas se ela tem a fama por motivos diversos, mais circunstanciais, passageiros e até mesmo questionáveis, seja por alguma polêmica, um meme, alguma participação em um reality show, por conta de alguma bomba, ou por ser simplesmente famosa, bonita ou diferente, eu acho que ela tá mais para um caminho de subcelebridade. Nesse ponto, acho que já ficou bem simples de entender a estratégia criada pela Andressa, já no começo da sua fama. Criar situações, armar, planejar. E o que diferencia a Urach de todas as outras subcelebridades, colocando ela onde nem a Darlene, da novela Celebridade, chegou. Essa é difícil porque eu acho que o maior trunfo dela é a coragem dela. Em alguns momentos, ela entregava para um público, em outros, para outros públicos muito diferentes, mas a coragem dela de expor até coisas extremamente pessoais, íntimas, que para muitas pessoas seria melhor a morte do que dividir com outras pessoas, para ela era algo normal, é normal, e ela não tem medo de fazer tudo pela fama. Andressa faria tudo pela fama. Ela é a personagem perfeita num ambiente perfeito, que é o país das subcelebridades. E o que acontece quando você tem essa mistura? Só saberíamos disso num caminho ideal para essas duas coisas se encontrarem. E esse caminho, é claro, é um reality show brasileiro. O caminho ideal para que o povo do país das subcelebridades conheçam e se apaixonem por novas personalidades. E, por mais que o BBB seja o maior reality show do Brasil, o verdadeiro cenário ideal para uma personagem caótica como a Andressa era outro. Aí teve outros momentos que ela sofreu, por exemplo, quando ela não foi pro Big Brother, ela ficou muito mal, que era um sonho dela. E eu falei, não vai dar certo, eu vou te ajudar, vamos conseguir entrar na Fazenda. E eu lembro que naquela época ela tava desesperada, porque ela tinha mudado pro Rio com a família toda, achando que ia entrar no Big Brother. Ficava em um outro canal. Não entrou? Aí eu falei, vamos dar um jeito. Eu lembro que eu fiz uma estratégia pra ela, a gente foi pra Miami fotografar, fazer umas fotos, quando a gente voltou, fechou a Fazenda. Em 2013, a Fazenda 6 e a Andressa Urach se encontrariam. E o mundo
nunca mais seria o mesmo. Faço de tudo para estar na mídia e sou capaz de fazer ainda mais para ganhar os 2 milhões. Sou vice-miss bumbum, barraqueira e piriguete assumida. Participar da Fazenda vai ser a minha coroação como modelo. Eu sei que você tá super curioso para saber o que a Andressa aprontou na Fazenda. Mas isso vai ficar para a semana que vem. E eu prometo que vou te contar tudo. No próximo episódio de Uraque, Fama, Fé e Fúria. Brasil! Mostra a sua cara, Brasil! Brasil, mostra a sua cara! Gominho. Vamos botar o gominho pra trabalhar. Depende, tá abusando. Ó, Gama. Em algumas aquelas dinâmicas, ela tinha uns momentos de fragilidade contando. Ela me contava, quando a gente conversou, ela me conversou muito que ela era parceira. Tanto que, vou falar uma coisa agora, pode ser até polêmico isso que eu vou falar. Mas toda vez que alguém me fala sobre o filho dela gravar os conteúdos dela, eu não sei se ele grava mais, todo mundo me fala muito chocado. E aí eu sempre falava para as pessoas, cara, não me choca, porque... Curtiu o episódio? Então, avalie com 5 estrelas o nosso podcast e compartilha com todo mundo que gosta de uma boa história. Neste podcast, tive a oportunidade de colaborar com pessoas incríveis que fizeram esta ideia virar um projeto sólido. E aqui vão as devidas citações e os meus mais sinceros agradecimentos pela confiança e por tudo que compartilhamos. Direção e narração: eu mesmo, Ramon Raquel. Produção: Criou Podcasts. O roteiro foi feito por mim, Ramon Raquel, e pelo Caio Santos, que também fez a edição de som e mixagem. A coordenação criativa foi feita pela Clara Marinho. A coordenação criativa foi da Clara Marinho. Pesquisa e tratamento de conteúdo foram realizados pelos XX e a Luísa Machado, que também fez o tratamento final de roteiro. Trilha sonora original do Café e minha, Ramon Raquel. Design e arte, Maria Fernanda. As narrações adicionais deste podcast são feitas pela Helena Marques e o Alex Alves, que trouxe o Baú Explica como nosso apoiador e distribuidor oficial no YouTube. Este episódio usou áudios do Portal Terra, Rede Record, Rede Globo, Band, SBT, Rede TV, canal Girando pela Cidade e Acervo Imbulurac no Instagram.